Seja bem-vindo ao segundo e último bloco, a introdução às profecias de Daniel. Um estudo e assunto que você não pode perder. Aliás, ajude-nos a multiplicar o conhecimento pela partilha que você vai fazer a muitas e muitas pessoas. Vamos juntos analisar o ambiente histórico e político por detrás de Daniel. O que estava acontecendo do ponto de vista político? Quais são os eventos históricos que correram paralelamente às profecias de Daniel, pelo menos quando elas foram registradas? Antes, faça comigo uma revisão de história. Você ainda recorda-se dos 7 impérios ou dos 7 reinos mundiais, segundo a profecia da Bíblia Sagrada e segundo a história? Vamos contar comigo. O primeiro reino é o reino egípcio, ou seja, Egito. O Egito antigo, aquele Egito dos faraós. Foi o primeiro reino. O segundo é a Síria. O terceiro é Babilônia. Agora, qual das Babilônias é a chamada de Neobabilônia? A segunda Babilônia, porque a primeira Babilônia houve no tempo do rei Hammurabi. Você recorda-se do Código de Hammurabi, né? Então, esta Babilônia da qual estamos aqui a falar dela é a Neobabilônia. Neo significa novo. Então, a segunda Babilônia, a Neobabilônia, de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. O quarto reino é Medo-Persa. Medo-Persa, 2 nomes, Média e Pérsia. Os 2 reinos se unem e formam uma coligação para derrubar, portanto, a Babilônia. O quinto reino é reino greco-macedônio de Alexandre o Grande, ou seja, a Grécia. O sexto, segundo você sabe na história, é o reino de onde? Roma. Você estudou sobre a romanização, pois não? É o sexto reino, então é a Roma pagã, ok? Depois, o sétimo e o último chama-se Roma papal. Uau, você está surpreso, né? Está chocado. Muita coisa poderá lhe chocar, quer pela positiva quanto pela negativa. O Roma papal é o sétimo reino, de acordo com a história do mundo e de acordo com as profecias, tanto de Daniel quanto em Apocalipse, ou quanto de Apocalipse. Percebeu? Agora, o que acontecia? O que aconteceu do ponto de vista histórico e digamos, político naqueles dias? A Síria cai. E esta queda tinha sido profetizada. Percebeu? Naum, capítulo 3, fala da queda de Nínive. Portanto, Nínive era a capital da Assíria. Então, Naum fala da sua queda. E ela caiu, mas em que condições isto acontece? Veja, o rei da Síria morre. Quando ele morre, há uma disputa interna pela sucessão ao trono ou do trono. E isto causa fraqueza do império, porque onde há disputa, há sempre blocos antagônicos. Então, há um homem chamado Nabopolassar, que era vassalo na Babilônia. Ele se une a um outro homem chamado Ciáxeres, percebeu? Nabopolassar tinha um filho chamado Nabucodonosor. O segundo, porque já houve o primeiro, segundo a história da Babilônia. E este segundo homem chamado Ciáxeres tinha um filho chamado Astias. E sua irmã, então, era chamado Amitis. Os dois se unem para derrubar a Síria, que estava em delírio. Quando eles conseguem derrubar e capturam a cidade de Nínive no ano de 612, queimaram a biblioteca, houve muita coisa que aconteceu segundo a história. Portanto, a Nínive foi capturada. Percebeu? E estes 2 homens vão além disto. Eles sentam e fazem um acordo, segundo o qual
então os dois permaneceriam amigos para sempre, portanto não se trairia nem se revoltariam. E como é que o acordo aconteceu? Nabopolassar pegou no seu filho, ok? Então, e fez com que ele se casasse com aquela miúda princesa média chamada Amitis. Então, Amitis, princesa média, casa-se com Nabucodonosor, o filho de Nabopolassar. Deste casamento nasce aquele que a Bíblia Sagrada fala de Nebuzaradan, ou seja, Evil-Merodach, que acabou, portanto, tomando o trono depois de Nabucodonosor ter morrido. Então, é neste ambiente. E lá no sul, nós temos Faraó Neco, ou Necão II, de acordo com a história. Ele tomando conhecimento do que está acontecendo, vai marchando também rumo ao norte. Só que veja o que acontece. No norte nós temos a Babilônia e no sul nós temos o Egito. E onde é que fica Jerusalém? Fica aqui no meio. Percebeu? Por isso que você tem em Daniel capítulo 11, o rei do norte marchando para o sul passa pela Jerusalém. O rei do sul marchando para o norte passa pela Jerusalém. Portanto, Jerusalém passa a ser aqui assardinhada. Percebe, né? A guerra dos dois que estão nos extremos vai envolver Jerusalém. Vão disputando pela Jerusalém, porque é o caminho para o centro, para o sul ou para o norte. Nós também temos um outro rei chamado Aliates, rei da Lídia. Este também foi disputando algumas terras pertencentes à antiga Síria. Nós lemos um pouquinho sobre este rei na história, na física e mesmo na astronomia. Mas por que ele aparece? Veja, no dia 28 de maio do ano 585 a.C., este rei da Lídia, chamado Aliates, travou uma guerra contra Astias, já rei, porque o seu pai tinha falecido, era rei da Média. Então, eles travam uma guerra. E acontece que naquele dia, veja, houve um eclipse total. Agora, como os dois não tivessem um conhecimento avançado de astronomia, na verdade, eles criam na astrologia uma pseudociência. Percebeu, né? Eles entenderam que os deuses desceram, não gostaram daquela luta e interferiram, trazendo as trevas, pelo que a luta deveria parar. A luta parou, de fato, está nas páginas da história. E houve um acordo de paz entre a Lídia e a Média. Só que acontece que Tales de Mileto, que foi contemporâneo de Daniel, havia predito este eclipse, porque é um fenômeno físico. Percebeu? Então, esses são alguns dados interessantes por detrás do ambiente histórico e político de Daniel. Agora, não seriam todos esses aqui, digamos, contos de fada? Não seria uma fábula que alguém inventou? A resposta é negativa. Veja, Daniel é um personagem real e ele foi contemporâneo de algumas figuras que você já leu nas páginas da história. Quem são? Tales de Mileto foi contemporâneo de Daniel. Anaximandro foi contemporâneo de Daniel. Zoroastro, quem foi Zoroastro? Aquele profeta, não é, persa, que trouxe o zoroastrismo, uma religião segundo a qual o dia sagrado é domingo, foi contemporâneo de Daniel. Mas isso não basta, né? Jesus citou Daniel. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 24, verso 15. Jesus valida as profecias de Daniel. Portanto, Daniel existiu e tudo quando ele registrou é real, está acontecendo e ainda vai acontecer. Também nós temos o testemunho de Ezequiel, no capítulo 14, verso 14 e 28, e no capítulo 28, verso 3. Ezequiel dá testemunho de quem é Daniel. Aliás, se você for a ler de capítulo 1 a 12 de Daniel, você irá perceber que o pronome eu, o pronome pessoal, eu, vai aparecer 13 vezes. Portanto, Daniel, de fato, existiu e tudo quanto ele
escreveu. Tem acontecido. São mais de 2.500 anos de história contada, escrita antes dela ser história. Recorda-se que dissemos que a profecia é uma história antes de ser história. Percebeu? E aqui na Babilônia vão perfilando muitos reis. Não, é cerca de 7 reis e Daniel testemunhou todos eles. O primeiro, segundo falamos antes, chamou-se de Nabopolassar. Foi o pai do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor gerou seu filho que também reinou, chamado Evil-Merodach, ou Nebuzaradan, segundo as Sagradas Escrituras. Este foi morto pelo seu cunhado de nome Neriglissar. Percebeu? E depois de Neriglissar apareceu um homem chamado Labash-Marduk. Depois de Labash-Marduk vai aparecer um homem chamado Nabonido, que foi, na verdade, o último rei. Eu sei que você já leu na Bíblia Sagrada, não, sobre Belsazar. Belsazar era rei em que contexto? Ele era corregente com seu pai chamado Nabonido. Que tal? Você aproveitou alguma coisa deste estudo? Achou um estudo edificante? Até que ponto mexeu consigo? Até que ponto você aprendeu? E o que você aprendeu? Eu quero saber. Não se esqueça que este conhecimento não deve ser guardado, deve ser partilhado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.